Desde 1891, com a publicação da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII sobre a questão social até os dias de hoje, a Igreja Católica tem orientado seus fiéis a participarem da construção de uma sociedade justa. Neste Catecismo Social da Igreja, encontramos as mais nobres inspirações para educar-nos sobre nossa participação sociopolítica, ou seja, nossa educação para a prática da justiça, da consciência social, da relação entre fé e política. A doutrina social da Igreja fundamenta-se em 12 princípios básicos. Grande patrimônio da doutrina social da Igreja também, as grandes questões estarão sempre em pauta. A questão da justiça, quando nós olhamos, por exemplo, a Rerum Novarum, se nós olharmos depois o rico patrimônio, Paulo VI, por exemplo, a Populorum Progressio, onde Paulo VI vai dizer que o progresso humano é direito da sociedade. A participação da vida política não é só um direito, mas um dever de cidadania para garantir a permanência da democracia. Há centésimos anos, uma carta encíclica do Papa João Paulo II, promulgada em maio de 1991, diz: toda a democracia deve ser participativa. Isso significa para a sociedade um direito de ser informada, ouvida e envolvida no processo eleitoral. Por isso, a necessidade de um voto consciente, que leve em consideração as consequências para a vida e para o bem de todos os brasileiros. Quando a gente tem consciência dos grandes princípios que devem nortear e que norteiam a doutrina social da Igreja, a gente começa a votar melhor, porque a gente começa a olhar as propostas dos candidatos, a gente começa a olhar o candidato, mas começa a olhar o candidato num todo, suas propostas, as ideologias que estão por detrás, né, no seu partido. A gente começa a ver as propostas que ele tem concretamente para a educação, para a saúde, para a economia. O Papa Francisco, em algumas de suas falas, convoca os cristãos a exercerem seu papel de cidadão, como protagonistas contra e toda qualquer forma de corrupção. Ele diz que envolver-se na política é uma obrigação para um cristão e que não devemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Devemos nos envolver na política porque é uma das formas mais elevadas da caridade, porque ela procura o bem comum. À luz do Evangelho, a questão do voto e a participação. Mas se fosse outro regime político, a gente também se faria presente. E nesse sentido é o cristão leigo, principalmente o cristão leigo, porque a missão dele é santificar-se no meio das realidades temporais, entre as quais a política, né? A sociedade perfeita é o céu, será a eternidade. Aqui a gente está procurando realizar esse serviço de caridade, de bondade, que vá ao encontro dos demais e, portanto, também da nossa sociedade. Na política não há dogmas, ou seja, não existe uma solução única. Por isso, é importante respeitar a opinião do outro. Que em política não há dogmas e que cada um pode seguir a sua consciência bem formada. É uma consciência que foi educada na boa doutrina, nos bons costumes. A Igreja quer promover a boa política, a Igreja quer que os políticos verdadeiramente sejam homens que ajudem a construir uma sociedade à altura de Deus e da grandeza da dignidade humana.